Quando os filmes falados chegaram a Hollywood, muitos atores de filmes mudos tiveram dificuldade para se ajustar. Muitos desapareceram imediatamente, enquanto outros lutaram muito para conseguir espaço. Mas essa mudança tirou a vida de muitos atores de filmes mudos de forma trágica. Alguns morreram pobres, enquanto outros contraíram dívidas. Aqui estão os 18 atores de filmes mudos que tiveram mortes muito trágicas. Virginia Rappe. Virginia Rappe foi uma atriz e modelo que se viu no centro de um dos primeiros e mais sensacionais escândalos de Hollywood. Nascida em 1895, ela começou sua carreira em Chicago como modelo antes de se mudar para Los Angeles para seguir a carreira de atriz. Conhecida por sua beleza e ambição, Rappe apareceu em vários filmes e rapidamente chamou a atenção. Enquanto sua carreira ainda estava nos estágios iniciais, ela era bem vista na indústria e parecia destinada ao sucesso. Em setembro de 1921, durante uma celebração de fim de semana no Hotel St. Francis, em São Francisco, Virginia participou de uma festa organizada pelo comediante Roscoe Fatty Arbuckle, um dos astros mais bem pagos de Hollywood na época. Os detalhes do que aconteceu durante essa festa permanecem controversos e obscuros, mas Rappe ficou gravemente doente durante o evento. Ela foi encontrada com dores consideráveis e sua condição piorou nos dias seguintes. Os médicos determinaram que ela sofreu uma ruptura na bexiga, o que levou à peritonite. Tragicamente, Rappe morreu no dia 9 de setembro de 1921, com apenas 26 anos. Sua morte por si só foi de partir o coração, mas o que se seguiu chocou a nação. A companheira de Rappe alegou que Arbuckle a havia agredido, causando seus ferimentos fatais. Arbuckle foi preso e acusado de homicídio culposo, desencadeando um frenesi midiático. Seus julgamentos tornaram-se alguns dos mais divulgados na história, repletos de histórias sensacionalistas e ampla especulação. O público rapidamente se voltou contra Arbuckle, que foi julgado 3 vezes. Embora ele tenha sido finalmente absolvido, o dano à sua reputação e carreira foi irreversível. Os estúdios de Hollywood, temendo uma reação negativa, colocaram-no na lista negra, encerrando efetivamente sua carreira. O escândalo lançou uma longa sombra sobre todos os envolvidos. A morte de Rappe se tornou um símbolo trágico do excesso de Hollywood e do lado mais sombrio da fama, deixando uma marca indelével na indústria. Apesar da absolvição de Arbuckle, a percepção do público permaneceu dividida, e a vida e a morte de Rappe tornaram-se tema de mistério e intriga duradoura. Uma história para sempre ligada aos primeiros escândalos de Hollywood. Wallace Reed. Wallace Reed foi um dos primeiros ídolos matinais de Hollywood, frequentemente chamado de o amante mais perfeito da tela por sua boa aparência, carisma e charme. Nascido em 1891, Reed começou na indústria como escritor e diretor, mas logo se encontrou na frente das câmeras, onde seu charme natural cativou o público. Ao longo da década de 1910 e início da década de 1920, Reed tornou-se um nome familiar, estrelando em filmes como The Roaring Road e The Affairs of Anatole, onde frequentemente interpretava personagens charmosos e aventureiros. Sua popularidade disparou, e ele rapidamente se tornou um dos primeiros grandes galãs de Hollywood. No entanto, a vida de Reed tomou um rumo trágico após uma lesão no set. Durante a filmagem de uma cena de ação de alto risco, ele se envolveu em um acidente que o deixou com dores intensas. Para mantê-lo trabalhando e gerenciar a dor intensa, os médicos do estúdio prescreveram morfina, um analgésico comum, mas altamente viciante na época. Reed, sob pressão para manter sua agenda lotada de filmes, tornou-se dependente de drogas e sua saúde começou a deteriorar-se à medida que seu vício se instalava. Apesar de sua condição piorando, o estúdio continuou a exigir performances de Reed, priorizando o sucesso nas bilheterias em detrimento de seu bem-estar. Ele continuou a trabalhar, frequentemente suportando horas exaustivas e dolorosos sintomas de abstinência. Sua família e amigos próximos notaram seu declínio e, eventualmente, seu vício tornou-se impossível de esconder. Em 1922, sua família e colegas o convenceram a buscar ajuda e ele foi internado em um sanatório para reabilitação. Mas naquela altura, o vício já havia devastado sua saúde e seu corpo estava enfraquecido demais para se recuperar completamente. Em 18 de janeiro de 1923, Wallace Reed faleceu aos 31 anos de idade, sucumbindo aos efeitos de um vício prolongado e complicações de saúde. Martha Mansfield. Martha Mansfield era uma atriz promissora na era do cinema mudo, admirada por sua beleza e talento. Nascida em 1899, rapidamente fez seu nome em Hollywood, com uma carreira que parecia estar apenas em ascensão. Em 1924, ela já havia estrelado ao lado de grandes nomes, provando seu potencial como uma das próximas grandes estrelas do cinema. Com apenas 24 anos, Mansfield estava em San Antonio, Texas, no set do drama da Guerra Civil, Os Warrens de Virgínia, um filme que muitos acreditavam que aumentaria ainda mais sua fama. Tragicamente, durante uma pausa nas filmagens, Martha estava sentada em seu carro com o figurino completo, um vestido de época largo e inflamável.
quando o desastre aconteceu. De alguma forma, seu vestido pegou fogo, possivelmente de um fósforo ou de um cigarro aceso, embora a causa exata permaneça um mistério. As chamas se espalharam rapidamente, consumindo o tecido altamente combustível de seu traje. Seu colega de elenco Wilfred Leitao e outras pessoas próximas correram para ajudar, jogando casacos pesados sobre ela para abafar as chamas. Apesar de sua ação rápida, Martha já havia sofrido queimaduras severas. Ela foi levada às pressas para o hospital, onde os médicos trabalharam incansavelmente para salvá-la. No entanto, as queimaduras eram muito extensas e seu corpo havia suportado muito trauma. Martha Mansfield sucumbiu aos seus ferimentos no dia 30 de novembro de 1924, apenas um dia após o incidente. Sua morte deixou seus fãs e a indústria cinematográfica de coração partido, pois ela havia demonstrado tanto potencial. O trágico fim de Mansfield lançou uma sombra sombria sobre Hollywood, servindo como um lembrete assustador dos riscos e da fragilidade da vida dentro e fora do set. Lucille Rickson. Lucille Rickson foi uma das primeiras estrelas mirins de Hollywood, cativando o público com suas performances maduras e presença magnética na tela. Nascida em 1910, ela começou a atuar em uma idade incrivelmente jovem, rapidamente alcançando a fama durante a era do cinema mudo. Já na adolescência, Lucille já havia estrelado em inúmeros filmes, frequentemente desempenhando papéis que exigiam uma profundidade emocional muito além de sua idade. Ela era elogiada por seu talento e profissionalismo, mas por trás do glamour, as pressões da fama cobraram um preço em seu jovem corpo e espírito. A agenda exigente de Lucille e as pressões de manter uma carreira em Hollywood eram intensas. Ela estava constantemente no set, trabalhando longas horas e desempenhando papéis muitas vezes adequados para atrizes muito mais velhas. Infelizmente, a carga de trabalho a deixou fisicamente e emocionalmente exausta, enfraquecendo sua saúde já frágil. Em 1924, a saúde de Lucille começou a deteriorar rapidamente. Ela desenvolveu sintomas de tuberculose, uma doença que era difícil de tratar e frequentemente mortal na época. Sua mãe, que era sua companheira mais próxima e sistema de apoio, estava devastada, mas incapaz de interromper a carga de trabalho implacável da sua filha. Em 1925, a doença de Lucille piorou, e ela acabou ficando acamada. Apesar dos cuidados da família e amigos, ela sucumbiu à tuberculose em 13 de março de 1925. Com o comovente jovem idade de apenas 14 anos, sua morte deixou Hollywood em choque e tristeza, pois ela foi uma das jovens estrelas mais brilhantes de seu tempo. A vida e a trágica morte de Lucille Rickson permanecem como um lembrete assombroso das demandas implacáveis e dificuldades enfrentadas por jovens estrelas na era do cinema mudo, destacando a fragilidade da infância em meio à busca pela fama. Rudolph Valentino. Rudolph Valentino foi o galã definitivo de Hollywood na era do cinema mudo, famoso como o amante latino. Nascido na Itália em 1895, ele migrou para os Estados Unidos e eventualmente encontrou seu caminho para Hollywood, onde sua aparência exótica e intensa presença na tela o tornaram uma estrela instantânea. Os papéis de Valentino em filmes como The Shake e Blood and Sand solidificaram sua imagem como um herói romântico, cativando o público e lhe rendendo legiões de fãs, especialmente entre as mulheres que idolatravam seu charme, sofisticação e atraente mistério. A ascensão de Valentino à fama foi rápida, mas também foi acompanhada por uma vida de intensa escrutínio e pressão. Apesar de sua popularidade, ele enfrentava dificuldades com os estereótipos de Hollywood, sendo frequentemente escalado para papéis que exotizavam sua imagem, em vez de mostrar sua versatilidade como ator. Nos bastidores, ele enfrentou dificuldades financeiras e uma vida amorosa tumultuada, mas permaneceu comprometido com sua arte e seus fãs adoradores. Em 1926, enquanto ainda estava no auge de sua carreira, Valentino foi subitamente atingido por uma dor abdominal severa. Ele foi diagnosticado com úlcera rompida e passou por cirurgia, com a esperança dos médicos de uma recuperação. Tragicamente, complicações surgiram, levando à peritonite, que é uma infecção grave do revestimento abdominal. Valentino lutou por vários dias, mas em 23 de agosto de 1926, ele faleceu com apenas 31 anos de idade. A morte de Valentino chocou Hollywood e causou ondas de pesar ao redor do mundo. A notícia de sua morte levou a uma histeria em massa, com fãs se reunindo nas ruas para seu funeral e alguns supostamente tirando a própria vida por desespero. Milhares de pessoas enlutadas inundaram a cidade de Nova York para o seu funeral, e a manifestação de dor foi sem precedentes, demonstrando a profundidade de seu impacto como um ícone cultural. Bárbara Lamar. Bárbara Lamar, famosa por ser chamada de "a garota que é bonita demais", era uma atriz e roteirista deslumbrante que cativou o público na era do cinema mudo de Hollywood. Nascida em 1896, a beleza e o charme de Lamar eram inegáveis, frequentemente encantando aqueles que a conheciam. Ela entrou na indústria cinematográfica no início dos anos 1920,
rapidamente subindo à fama com papéis em filmes como O Prisioneiro de Zenda e The Nut Touring. Sua aparência glamourosa e exótica combinada com sua presença ousada na tela a tornaram uma das atrizes mais procuradas de seu tempo. No entanto, por trás do glamour, a vida de Lamar estava repleta de excessos e desafios. Conhecida por seu estilo de vida hedonista, ela era uma presença constante nas festas de Hollywood, levando uma vida acelerada que se tornou objeto de fascinação e fofocas. Lamar supostamente afirmava que precisava de apenas 2 horas de sono por noite, um hábito que eventualmente afetou sua saúde. Seu estilo de vida incluía consumo excessivo de álcool e um crescente vício em drogas, que ela precisava para acompanhar sua intensa agenda de trabalho. Apesar do sucesso dela, a vida pessoal dela Em seus últimos anos de 20, a saúde de Lamar estava se deteriorando rapidamente. Ela desenvolveu tuberculose e sua condição foi agravada por nefrite, uma séria doença renal. Apesar de sua saúde debilitada, Ela continuou a trabalhar, movida por um compromisso com sua carreira e a necessidade de manter seu estilo de vida. Infelizmente, seu corpo não conseguiu suportar a dor implacável e o desgaste físico de seu estilo de vida. Ela sucumbiu a complicações de tuberculose e nefrite no dia 1º de janeiro de 1926, com apenas 29 anos de idade. Mabel Normand. Mabel Normand foi uma pioneira de Hollywood, conhecida por seu talento cômico, beleza e personalidade audaciosa. Nascida em 1892, ela se tornou uma das primeiras grandes estrelas femininas e seu timing cômico e charme natural a tornaram uma figura adorada na tela de prata. Como uma das primeiras comediantes femininas de Hollywood, Norman estrelou em uma série de filmes de grande sucesso ao lado de lendas do humor como Charlie Chaplin e Roscoe Fatty Arbuckle, tornando-se uma protagonista nos primeiros dias do cinema mudo. Suas colaborações com Chaplin em filmes como Mabel's Strange Predicament ainda são celebradas como momentos pioneiros na história do cinema, consolidando seu legado como um ícone da comédia. No entanto, a vida pessoal de Norman estava longe de ser leve. Sua carreira foi marcada por vários escândalos de alto perfil que lançaram uma sombra sobre seu sucesso. Em 1922, ela estava envolvida na investigação do assassinato do diretor William Desmond Taylor, um amigo seu que foi misteriosamente baleado em sua casa. Embora ela nunca tenha sido implicada, a agitação da mídia em torno de sua conexão com Taylor manchou sua imagem pública, alimentando rumores e suspeitas. Para agravar seus problemas, Norman lutava contra o abuso de substâncias, o que apenas complicava ainda mais sua vida e carreira. Em 1924, seu nome foi novamente lançado nas manchetes quando seu motorista atirou e feriu o milionário Cortland com a pistola dela. À medida que sua saúde começou a falhar, Norman e continuou a trabalhar em filmes, mas a tensão de seu estilo de vida e as controvérsias públicas cobraram um alto preço. Na metade dos seus 30 anos, ela estava lutando contra a tuberculose, uma doença que era difícil de tratar na época. Seu espírito outrora vibrante desapareceu, e ela se afastou do olhar do público, sua carreira uma sombra do que já foi. Mabel Normand faleceu em 23 de fevereiro de 1930, aos 37 anos. Roscoe Fatty Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle foi um dos comediantes mais amados do início de Hollywood, conhecido por seu humor pastelão e personalidade cativante. Nascido em 1887, Arbuckle se tornou uma grande estrela dos filmes mudos, trabalhando ao lado de lendas como Charlie Chaplin e Buster Keaton. Seu tempo cômico e humor físico encantaram o público, tornando-o um dos atores mais bem pagos de sua época. No auge de sua carreira, Arbuckle era uma das maiores estrelas de Hollywood, amado por sua presença jovial na tela e sua capacidade de fazer as pessoas rirem. No entanto, em 1921, sua vida tomou um rumo devastador. Durante uma festa no San Francisco Hotel em São Francisco, uma jovem atriz chamada Virginia Rapp adoeceu gravemente e morreu posteriormente. Arbuckle foi acusado de causar seus ferimentos e foi indiciado por homicídio culposo. O frenesi da mídia foi imediato e a imprensa o vilipendiou, virando a opinião pública drasticamente contra ele. Embora ele mantivesse sua inocência, o escândalo saiu de controle, com manchetes retratando-o como um vilão. Arbuckle enfrentou 3 julgamentos separados. Os 2 primeiros resultaram em júris sem veredito, mas ele foi finalmente absolvido no 3º julgamento, com o júri até emitindo um pedido de desculpas. Apesar de sua absolvição, o dano à sua reputação foi irreversível. O público o via com desconfiança, e os estúdios se recusavam a trabalhar com ele, temendo
Reação negativa. R. Buckle foi efetivamente colocado na lista negra e sua carreira desmoronou. Ele passou a década seguinte em relativa obscuridade, enfrentando dificuldades financeiras e encontrando apenas trabalho ocasional em Hollywood, sob um pseudônimo, escrevendo e dirigindo filmes longe dos olhos do público. No início da década de 1930, parecia que R. Buckle poderia finalmente ter uma segunda chance. Warner Brothers ofereceu a ele uma série de curtas-metragens, permitindo que ele voltasse a atuar. O público começou a responder positivamente, e Arbuckle esperava por um retorno completo. Tragicamente, em 29 de junho de 1933, após um dia de comemoração pela nova direção em sua carreira, ele sofreu um ataque cardíaco fatal e faleceu enquanto dormia aos 46 anos. Florence Labat. Florence Labat foi verdadeiramente uma das estrelas mais brilhantes do cinema inicial. Nascida em 1888, ela rapidamente alcançou a fama na era do cinema mudo, com sua beleza natural, graça e impressionante talento para atuar. Cativando o público em todo o país, Labat estrelou em numerosos filmes com a companhia Tannhauser, fazendo seu nome como uma das primeiras estrelas de cinema femininas proeminentes. Ela era adorada pelos fãs e respeitada na indústria, com sua carreira alcançando novos patamares em 1917. No entanto, sua vida tomou um rumo trágico em agosto daquele ano. Enquanto dirigia com um amigo no condado de Westchester, Nova York, Labat se envolveu em um grave acidente de carro. Os freios do carro falharam e o veículo desceu descontroladamente uma colina antes de capotar. Ela sofreu uma fratura na bacia, além de outros ferimentos graves, ficando em estado crítico. No início, parecia que ela poderia se recuperar, mas surgiram complicações que levaram a uma infecção. Tragicamente, a septicemia se instalou, uma infecção sanguínea mortal que a medicina da época lutava para tratar de forma eficaz. Depois de uma longa e dolorosa batalha com seus ferimentos, Florence Lebede faleceu em 13 de outubro de 1917, com apenas 29 anos de idade. Sua morte prematura causou ondas de choque em Hollywood e devastou seus fãs. Ela estava no auge de sua carreira, com muito mais potencial e talento para compartilhar. O trágico fim de Florence Lebede permanece como um lembrete pungente de quão frágil era a vida dessas estrelas do início, cuja fama era muitas vezes acompanhada pela vulnerabilidade aos perigos e desafios da época. Olivia Thomas. Olive Thomas era uma deslumbrante atriz de cinema mudo, conhecida por sua personalidade vivaz e beleza radiante. Nascida em 1894, ela alcançou a fama nos anos 1910, primeiro como modelo, depois como estrela da Ziegfeld Follies e finalmente como uma promissora atriz de Hollywood. Seu talento e charme rapidamente a tornaram uma favorita na tela de prata, e ela apareceu em vários filmes de sucesso. Em 1920, Thomas estava no auge de sua carreira e tinha se casado recentemente com Jack Pickford, irmão da famosa atriz Mary Pickford. O relacionamento deles era apaixonado, mas tumultuado, e o casal decidiu reacender o romance em uma segunda lua de mel em Paris. Uma noite, após uma animada saída, a tragédia aconteceu. No quarto de hotel deles, Thomas ingeriu acidentalmente uma solução de bicloreto de mercúrio, um medicamento que Jack havia sido prescrito para uma doença crônica, provavelmente sífilis. A solução era altamente tóxica, destinada apenas para uso externo. Olive confundiu o líquido com algo seguro para beber, possivelmente pensando que era água ou um tônico, e tomou um gole fatal. Percebendo seu erro, ela gritou por ajuda e Jack correu para o seu lado, chamando por assistência médica. Médicos foram chamados e Thomas foi levada para um hospital onde lutou por sua vida. Apesar de todos os esforços médicos, o envenenamento por mercúrio provou ser muito grave. Ela faleceu no dia 10 de setembro de 1920, com a pouca idade de 25 anos. A morte de Olive chocou o público e deixou Hollywood atordoada. Conhecida por seu estilo de vida glamuroso e despreocupado, seu trágico fim foi um contraste marcante com sua presença vibrante nas telas. John Gilbert. John Gilbert foi um dos protagonistas mais icônicos da era do cinema mudo, conhecido por sua aparência charmosa e performances românticas intensas. Nascido em 1897, ele se tornou uma grande estrela durante a era dourada do cinema mudo de Hollywood, conquistando o coração do público com seu carisma e talento. Gilbert contracenou com alguns dos maiores nomes de sua época, incluindo Greta Garbo, com quem compartilhou um romance dentro e fora das telas que fascinou os fãs. Seus filmes, como The Big Parade e Flash and the Devil, o estabeleceram como um ator amado, cuja estrela parecia imbatível. No entanto, com o advento dos talkies, a carreira de Gilbert tomou um rumo súbito e doloroso. Histórias circularam que o estúdio Louis B. rancor pessoal contra ele, o que contribuiu para a dificuldade de Gilbert em fazer a transição para os filmes sonoros. Embora sua voz fosse perfeitamente adequada para os talkies,
Mas escolhas de elenco e relações tensas com executivos do estúdio levaram a papéis que não refletiam sua antiga glória. Sua persona romântica e maior que a vida na tela parecia desvanecer, e o cenário mutável de Hollywood o deixou para trás. À medida que sua carreira fraquejava, Gilbert recorreu ao álcool para lidar com suas frustrações e decepções. Sua outrora florescente carreira agora era uma sombra do que já foi, e sua saúde começou a sofrer. Anos de consumo excessivo de álcool enfraqueceram seu corpo, levando a múltiplos ataques cardíacos. Apesar das tentativas de retorno, Gilbert não conseguiu recuperar sua antiga fama. No dia 9 de janeiro de 1936, ele sucumbiu a um ataque cardíaco final, falecendo aos 38 anos. A vida e morte de John Gilbert são frequentemente vistas como uma lição sobre a natureza implacável de Hollywood. Seu talento e charme fizeram dele uma estrela, mas as mudanças implacáveis da indústria o deixaram lutando para encontrar seu lugar. Sua morte marcou um fim trágico para uma carreira que outrora brilhara intensamente. Um lembrete dos altos e baixos que tantos astros do cinema mudo enfrentaram enquanto Hollywood transitava para uma nova era. Huan Lingyu, uma das atrizes mais reverenciadas da era do cinema mudo da China, era conhecida por suas performances emotivas e beleza impressionante. Nascida em 1910, Huan começou sua carreira de atriz em Xangai, rapidamente se tornando uma estrela na florescente indústria cinematográfica da China. Com seu talento natural e presença cativante na tela, era frequentemente comparada a Greta Garbo, ganhando o título de Greta Garbo da China. Seus filmes, como A Deusa e Novas Mulheres, abordavam temas audaciosos e destacavam sua habilidade em interpretar personagens complexos, muitas vezes trágicos, ressoando profundamente com o público e a estabelecendo como um ícone nacional. No entanto, a vida pessoal de Huan foi marcada por lutas e dificuldades. Ela enfrentou um escrutínio público implacável e fofocas da mídia, frequentemente centradas em seus relacionamentos tumultuados. Sua vida pessoal tornou-se material para os tabloides, e a imprensa em Xangai frequentemente a atacava com histórias sensacionalistas, que eram tanto invasivas quanto prejudiciais. Além disso, seus relacionamentos aumentavam seu fardo emocional. Ela suportou um relacionamento tóxico e legalmente complexo com o ex-marido e estava envolvida com um homem que, apesar de sua promessa de estabilidade, apenas aumentou seu estresse. A constante pressão da mídia e a turbulência emocional tornaram-se avassaladoras para Huan. Em 8 de março de 1935, com apenas 24 anos, ela tragicamente tirou a própria vida, deixando um bilhete que dizia: "Boatos são uma coisa assustadora." Sua morte chocou o país e deixou seus fãs devastados. Milhares compareceram ao seu funeral, lamentando a perda de uma atriz amada, cuja vida fora tragicamente interrompida. O legado de Huan Lingyu perdura no cinema chinês. Seus filmes ainda são celebrados hoje, e sua história inspirou múltiplas adaptações, incluindo filmes e peças que honram sua vida e contribuições para o cinema. Pauline Frederick. Pauline Frederick foi uma figura cativante no início de Hollywood, conhecida por suas performances poderosas e presença marcante na tela. Nascida em 1883, ela começou sua carreira no teatro, tornando-se uma atriz de teatro respeitada antes de fazer a transição para os filmes mudos na década de 1910. Seu talento natural para o drama, combinado com seu rosto expressivo e voz imponente, a tornou um sucesso imediato no mundo do cinema mudo. Frederick rapidamente alcançou a fama, assumindo papéis complexos e emocionalmente carregados em filmes. E A Mulher do Caso, onde ela retratou heroínas trágicas com elegância e profundidade. A carreira de Frederick floresceu durante a era do cinema mudo, e ela foi celebrada como uma das principais atrizes dramáticas de Hollywood. Conhecida por seus papéis sérios e comportamento sofisticado, ela se destacava em uma indústria frequentemente focada em jovens ingênuas. Trazendo uma qualidade madura e refinada aos seus personagens, suas performances cativaram tanto o público quanto os críticos, e ela ficou conhecida como uma atriz feminina, admirada por suas interpretações de mulheres fortes, frequentemente sofredoras. No entanto, com a chegada dos filmes falados, a carreira de Frederick começou a declinar. Embora ela tenha feito uma transição bem-sucedida para os filmes sonoros, os papéis oferecidos a ela se tornaram menos frequentes, e sua fama gradualmente diminuiu. Apesar de seu talento, ela se viu mudando para papéis coadjuvantes em vez dos papéis principais que antes comandava. Além disso, sua saúde começou a declinar na década de 1930, pois sofria de asma crônica e outros problemas respiratórios que afetaram sua capacidade de trabalhar. Quando chegou aos 50 e poucos anos, Frederick estava lutando com sua saúde e havia se afastado bastante das telas. Ela faleceu em 19 de setembro de 1938, devido a complicações relacionadas à asma e doença respiratória. Louise Brooks. Louise Brooks.
era uma estrela enigmática da era do cinema mudo, conhecida por seu corte de cabelo bob icônico, beleza deslumbrante e espírito não convencional. Nascida em 1906, Brooks inicialmente treinou como dançarina e chegou a Hollywood nos anos 1920, onde rapidamente chamou a atenção por sua aparência marcante e presença distinta na tela. Seu papel mais famoso veio em Pandora's Box, 1929, no qual interpretou a livre espírito, trágica Lulu, uma personagem que incorporou a própria resistência de Brooks às normas sociais. Esse papel, junto com sua atuação em Diário de uma Garota Perdida, a consolidou como um símbolo de rebeldia e sensualidade no cinema inicial. No entanto, a recusa de Brooks em se conformar com as expectativas de Hollywood levou a conflitos com os estúdios. Ela resistiu ao controle rigoroso que a indústria exercia sobre suas estrelas e, após vários confrontos com executivos de estúdio, sua carreira chegou a um fim abrupto. Relutante em aceitar papéis que considerava limitantes, Brooks deixou Hollywood e se mudou para a Europa, na esperança de encontrar mais liberdade criativa. Mas com o advento dos filmes falados e o desinteresse de Hollywood em recontratá-la, logo se viu sem trabalho. Na década de 1940, Brooks havia retornado aos Estados Unidos, estabelecendo-se na cidade de Nova York, onde viveu em quase pobreza. Ela trabalhou em vários empregos esporádicos para se sustentar, incluindo como vendedora e instrutora de dança. Mais tarde, ela se dedicou à escrita e escreveu ensaios perspicazes sobre suas experiências em Hollywood, eventualmente ganhando respeito como historiadora e crítica de cinema. Apesar de seu talento, ela foi amplamente esquecida pelo público, lembrada apenas por alguns fãs dedicados e historiadores de cinema que admiravam seu espírito pioneiro. Nos anos 1950, um ressurgimento de interesse nos filmes mudos levou à redescoberta de Brooks, e ela começou a receber reconhecimento como uma pioneira e ícone do cinema inicial. Sua escrita foi celebrada, e ela se tornou uma figura cult entre os cinéfilos, que a viam como uma mulher à frente de seu tempo. Brooks passou seus últimos anos refletindo sobre e suas escolhas. Ela finalmente fez as pazes com seu legado. Ela faleceu em 1985, aos 78 anos, tendo então garantido seu lugar na história do cinema. Marie Provost. Marie Provost foi outrora uma grande estrela em Hollywood, celebrada por sua beleza e charme. Nascida em 1898, ela começou sua carreira na era do cinema mudo e fez a transição para os filmes falados. Tornou-se uma atriz cômica popular ao longo das décadas de 1920 e 1930. Seus filmes mais notáveis incluem The Cat and the Fiddle e The Marriage Playground, onde cativou o público com sua presença encantadora. No entanto, a carreira de Prevost teve uma virada trágica enquanto ela lutava contra o alcoolismo, uma batalha que lentamente destruiu sua saúde e carreira. As exigências da indústria, somadas a questões pessoais, levaram a uma acentuada queda em sua popularidade. Em meados da década de 1930, Prevost foi praticamente esquecida, vivendo na pobreza e enfrentando as consequências do seu vício. Em 1937, com apenas 40 anos, ela morreu tragicamente de desnutrição e complicações relacionadas ao alcoolismo. Sua morte passou despercebida por dias, descoberta apenas quando vizinhos preocupados relataram sua ausência. Clara Bow, muitas vezes aclamada como a It Girl da era do cinema mudo, foi uma das atrizes mais populares e icônicas da década de 1920. Nascida em 1905, Bow tornou-se uma sensação após estrelar o filme It, 1927, que a solidificou como a personificação da imagem Flapper e um símbolo de energia e beleza juvenis. Sua fama disparou e ela rapidamente se tornou uma das estrelas mais bem pagas de Hollywood, conhecida por sua personalidade vivaz e presença marcante na tela. No entanto, as pressões da fama e as exigências de sua carreira afetaram a saúde mental de Bow. Ela lutava contra a ansiedade, depressão e o intenso escrutínio do público e da imprensa. A chegada dos filmes falados e suas dificuldades na vida pessoal, incluindo relacionamentos tumultuados, levaram a um declínio gradual em sua carreira. Nos anos 1930, Bow tinha se afastado em grande parte dos holofotes, vivendo uma vida mais reclusa. Embora ela nunca tenha ficado completamente empobrecida, Bow enfrentou dificuldades financeiras e lutou para recuperar a estabilidade. Nos anos que se seguiram, a saúde mental de Bow continuou a deteriorar-se. Ela sofreu um colapso nervoso e passou um tempo em instalações de saúde mental. Quando morreu em 1965, Bow vivia em relativo isolamento, com sua carreira já atrás dela. Ela faleceu aos 60 anos de um ataque cardíaco, tendo vivido os últimos anos de sua vida longe dos olhos do público. Norma Talmadge. Norma Talmadge foi uma das atrizes mais célebres da era do cinema mudo, conhecida por sua beleza, graça e desempenhos marcantes.
Nascida em 1894, ela alcançou a fama na década de 1910 e se tornou uma das estrelas mais bem pagas de Hollywood na década de 1920. Talmadge apareceu em uma série de filmes de sucesso, incluindo Smiles e The Eternal Flame, onde seu talento e aparência marcante a tornaram uma favorita entre o público. Sua popularidade atingiu o pico durante a era do cinema mudo, e ela era frequentemente comparada a outras grandes como Mary Pickford e Gloria Swanson. No entanto, à medida que a indústria cinematográfica mudou para os filmes falados, a carreira de Talmadge começou a vacilar. Ela se aposentou da atuação no início da década de 1930 e, nos anos que se seguiram, enfrentou dificuldades financeiras. Embora tivesse tido uma carreira de sucesso, o início da Grande Depressão e as mudanças em Hollywood a deixaram lutando para manter sua riqueza. Nos seus últimos anos, a saúde de Talmadge piorou. Ela sofria de artrite, que lhe causava dor significativa e limitava sua mobilidade. A doença crônica, combinada com a perda de sua carreira, levou-a a se afastar da vida pública, tornando-se reclusa em seus anos finais. Ela viveu em relativo isolamento e estava em um estado frágil até sua morte em 1º de maio de 1957, aos 62 anos de idade. Jean Harlow. Jean Harlow foi uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood durante os anos 1930, conhecida por seu cabelo loiro platinado, presença sedutora na tela e energia contagiante. Nascida em 1911, ela alcançou a fama com uma série de filmes de sucesso, incluindo Red Dust e Dinner at Eight. Rapidamente se tornando uma das atrizes mais bem pagas de sua época, o glamour e charme despretensioso de Harlow fizeram dela uma favorita do público, conquistando o apelido de Loira Platinada e solidificando-a como uma figura-chave na era pré-código de Hollywood. Apesar do sucesso, a vida pessoal de Harlow foi marcada por dificuldades. Ela tinha uma relação turbulenta com a mãe, que era autoritária e controladora. A saúde de Harlow também foi frágil ao longo de sua vida, com vários relatos de doença e exaustão. Em 1937, justamente quando sua carreira estava atingindo o auge, a vida de Harlow foi tragicamente interrompida. Harlow de repente adoeceu em junho de 1937, sofrendo de dor abdominal severa. Os médicos posteriormente diagnosticaram insuficiência renal causada por nefrite. Sua mãe, que seguia suas próprias crenças e desconfiava profundamente dos médicos, recusou tratamentos médicos que poderiam ter salvado a vida de Harlow. Depois de um mês de sofrimento, Jean Harlow faleceu em 7 de junho de 1937, aos 26 anos, deixando sua vida e carreira tragicamente incompletas.